Olá, querido aluno! Vamos começar mais uma transmissão, mais uma aula ao vivo e gratuita aqui pelo YouTube do Que Concursos. Vou começar me apresentando. Eu sou a Luciana Peixoto, sou professora de processo penal, delegada de polícia, estou atuando aí tem 6 anos, sou do concurso de 2013, mas só tomei posse em 2017, no inicinho de 2017. Mas eu acho que eu já tenho um pouquinho de bagagem para trazer para vocês. A gente brinca, quem quer fazer concurso policial vai ver isso na prática, que 1 ano de polícia equivale a uns 5 anos na esfera privada. Vocês vão perceber aí que é muito dinâmica a carreira. O dia a dia a gente pega todo dia um caso novo, todo dia estamos aprendendo, tem que estar atualizado, não tem jeito, a gente tem que estar atualizado. E a verdade é que quando você é policial, você tem o lado jurídico, porque a gente tem ali que fornecer os elementos de materialidade para uma futura ação penal. A justiça começa na delegacia, na atuação da PF, na atuação da PRF, na atuação da Polícia Civil, na atuação da Polícia Rodoviária Federal, porque é exatamente esse atendimento inicial, essa investigação que vai ser feita, que vai subsidiar uma futura ação penal. Então, a gente só vai conseguir a efetiva responsabilização se a gente colher os elementos, se a gente tiver ali materialidade, indício de autoria concreto para conseguir responsabilizar. Então, nosso trabalho como policial, ele é fundamental para realmente a gente ter justiça. E é muito legal o atendimento de uma ocorrência e você conseguir solucionar um caso, conseguir achar uma autoria, conseguir mostrar para a família, para a vítima, e as coisas acontecem, porque a polícia é muito julgada, né? Às vezes a gente chega para prestar uma ocorrência e é até destratada. Eu acho que vocês devem ter visto aí recentemente vários vídeos na internet. As pessoas xingam, as pessoas reclamam, as pessoas às vezes agridem os policiais que estão em serviço, mas até você precisar. Na hora que precisa, todo mundo corre para a polícia. E a gente, claro, está aqui para fazer o melhor trabalho, para servir a sociedade e para fazer funcionar o sistema criminal. Então, o trabalho policial é fundamental. Eu sou uma apaixonada pela minha carreira, apaixonada pela minha profissão. Faço com o maior carinho e amor. Sou o que chamam aí de caneta pesada, gosto de prender. Gosto de ver as coisas acontecendo, uma investigação, chegar numa autoria, fazer pedido de prisão temporária, prisão preventiva, prender em flagrante. Isso para mim é fascinante na minha profissão. Claro que a gente está falando aqui de PF e PRF. A gente vai ter aqui duas instituições que atuam de forma bem diferentes, mas com certeza são instituições que ganharam o respeito da sociedade, que ganharam uma visibilidade muito boa pelo trabalho exercido. Então, se você está escolhendo aí entrar para PF ou para PRF, ou pelo salário, que também é muito bom, pela carreira, que também é muito boa, ou por satisfação pessoal, pelo reconhecimento da instituição, vocês estão no caminho certo. Nós vamos falar hoje sobre prisão temporária, um dos temas que mais caem nos concursos policiais. É claro que prisões, inquérito e também provas são os temas mais cobrados dos concursos policiais pela pertinência temática, por ser com isso que a gente atua no dia a dia. Não vai ficar cobrando, às vezes nem tá no edital, né? Aqueles temas tipo sentença, recurso, porque a gente não atua com isso. Então, normalmente o que se cobra muito, muito, muito vamos lá, os 3 temas: prisões, provas e também inquérito policial. Esses temas vocês têm que saber de olho fechado, tá? Eu resolvi escolher o tema prisões para essa aula de hoje, porque a gente teve mudança recente. A lei de prisão temporária é uma lei que é muito cobrada. Ela está presente em todos os editais da polícia, em todos. Isso eu garanto para vocês. Então, sempre vai cair na sua prova. E é um tema que a gente teve uma modificação recente pelo STF. E muita gente que faz esse concurso, eu sei que às vezes não é da área do direito, tem outros cursos superiores e quer fazer um concurso aí para agente da PRF, quer fazer um concurso aí para agente da PF.
E fica meio perdido, às vezes, na lei, nessa questão de entendimento jurisprudencial, porque normalmente entendimento é cobrado para as carreiras jurídicas, é cobrado para quem quer fazer prova para delegado de polícia. Mas, quando reflete, por exemplo, nos requisitos da temporária, que é o que aconteceu aí com o julgado recente de 2022 do STF, isso já está caindo para todas as carreiras. Então, eu vou fazer uma revisão na matéria de hoje. Separei algumas questões da nossa banca. Os últimos concursos foram elaborados pela Sebrasp, que é uma banca muito temida, e ela é temida por 2 motivos. O primeiro, ela não é uma banca que cobra só letra de lei. Então não adianta você dar uma passadinha de olho na letra de lei, achar que você decorou alguma coisinha e que você vai acertar a questão na prova. Você precisa entender o que está falando aquele artigo, você tem que saber doutrina e você tem que saber aplicar ao caso prático, muitas vezes. Então, não adianta só aquele conhecimento superficial. A CESP exige um conhecimento mais aprofundado. Vocês vão rir aí quando eu falar CESP, mas, gente, quando eu estava estudando para concurso público, era CESP, né? Agora é Sebrasp, mas é tudo a mesma coisa. Eu comecei a estudar aí para concurso público em 2011, então já tem um tempinho aí nesse meio dos concursos. E na época, a CESP também era uma das bancas mais temidas. E o outro ponto é que a CESP, muitas vezes, ela cobra questões com alternativas, vai depender do seu edital, né? Letra A até letra E. E outras vezes é o temido certo ou errado. E errando uma questão, você anula uma certa. Esse eu acho que com certeza é uma das questões mais temidas quando a gente pega esse tipo de prova. Porque às vezes você sabe muito sobre um tema, mas quando você chuta, quando você não sabe nada sobre um outro tema, você acaba anulando aquele conhecimento que você tem, anulando as questões que você acertou. Nós vamos falar hoje sobre prisão temporária. Eu quero falar também, antes de começar a aula rapidinho, o Que Concursos, aqui pelo YouTube. Ele disponibiliza diversas aulas. Todos os dias a gente tem lives com professores dando aula. Então é um conteúdo de qualidade disponível de forma gratuita na internet. Procurem as aulas dos professores. São temas que caem nas provas. Tem várias lives também, né, de dicas, de como utilizar, como estudar, como passar. Mas a gente tem muito conteúdo gratuito e a oportunidade de você conhecer os professores. O QC está com um time novo de professores. Agora, ele não é só uma plataforma de questões. Quando eu estudava para concurso público, eu utilizei o Que Concursos para poder fazer questões. Então, eu estudava a minha doutrina, assistia minhas videoaulas e resolvia questões pelo Que Concursos. Eu usei essa plataforma muito, viu, gente? Muito. E eu vou falar, eu acho que eu não conheço nenhum aprovado que não utilizou o Que Concursos. E depois eu continuei utilizando. Depois que eu passei no concurso, que eu entrei, eu comecei a dar aula e eu ainda utilizo para poder montar as minhas aulas. Então é uma plataforma completa, com muito conteúdo e agora é também um curso preparatório. Tudo que você precisa está em um só lugar. Está tudo numa plataforma. Aqui você vai ter acesso à resolução de questões, a simulados, a treinador, que seria um coach. Utiliza a inteligência virtual para ter um coach te orientando na sua preparação. E tem também videoaula, PDF, mapa mental. Você não precisa se perder numa gama de conteúdos, não precisa ter aquele tanto de assinatura, um monte de lugar, né? Um monte de conteúdo diferente, porque tem gente que vai num cursinho e assiste uma videoaula, aí pega um livro que fala outra coisa, aí vai resolver questão, ele não sabe o que a banca pede. Agora você tem tudo em uma única plataforma. Utilizem todos os recursos que tem, utilizem os simulados que são maravilhosos, vocês conseguem fazer simulados, caderno de questões, anotações e, claro, os PDFs. Eu falo dos PDFs porque eu passei madrugadas e madrugadas escrevendo os meus PDFs. É um PDF com muita qualidade e também gravando aulas, né? A gente tem aí aulas super atualizadas e temos os cursos para todos os editais que abrirem. A gente vai ter curso aqui disponível. Vamos começar com a nossa aula então de hoje? Vou começar falando sobre prisão temporária. E só fazendo aí um mapa mental, inclusive, gente, esses slides eu vou deixar eles disponíveis para vocês
A gente tem um grupo de estudos no Telegram, vocês podem entrar nesse grupo de estudos. E vou pedir aí para o pessoal para deixar um link também para poder conseguir acessar o material. Vocês vão ver que o material tá bem bonitinho, foi feito com muito carinho. Falar de prisões é um tema que eu adoro. Só que a gente tem que saber que a gente tem diferentes tipos de prisões. E a população, né, o leigo, ele acha que é um tipo de prisão só. Ah, meu primo foi preso. Ah, foi preso, e aí? Né? Qual que é o tipo de prisão? Por que que ele foi preso? Se você conversa com uma pessoa que não entende sobre o tema, ela não sabe te explicar. E a gente tem diversas formas de prisão. Então a gente tem a prisão pena, que é a prisão por excelência, é aquela quando a gente tem uma sentença penal com trânsito em julgado, condenatória. Então a pessoa está condenada, ela vai começar a responder a sua pena, ela vai começar a execução da sua pena. A gente tem as prisões cautelares, são as prisões antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Enquanto a gente não tem aquela pessoa que realmente está condenado, bateu o martelo, acabou, está condenado, tudo que é antes tem que ser justificado. Porque a regra é a liberdade. Para você manter alguém preso em qualquer fase, né? Para você ter uma pessoa presa com a sua liberdade restringida, você precisa justificar. Então, essas são as prisões chamadas de prisões cautelares ou prisões processuais. São aquelas prisões antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Prisão civil, a gente tem também a possibilidade de uma pessoa ser presa porque não pagou pensão alimentícia. Vocês também já devem ter ouvido falar disso, né? Cuidado, não paga pensão, vai poder ser preso. E realmente é uma forma de prisão civil. Aqui não é pela prática de crime. Aqui seria para compelir a pessoa a pagar a pensão alimentícia. Se vocês abrirem a Constituição, lá também fala da prisão do depositário infiel. Essa prisão ela não existe mais. Ela ainda está na Constituição. O que aconteceu? Ela estava lá prevista na Constituição. Mas quem regulamentava, vou colocar aqui um desenho para vocês, ó. Ela estava prevista na Constituição, que está no topo do nosso ordenamento jurídico. Mas quem regulamentava a prisão do depositário infiel, né, era o Código Processo Civil e o Código Civil, que falavam sobre a prisão do depositário infiel, que está abaixo da Constituição. A gente teve o Pacto de São José da Costa Rica, que é um tratado internacional de direitos humanos que o Brasil foi signatário. E o STF entendeu que esse tratado ele não passou por um procedimento para entrar como no mesmo status de norma constitucional. Então, ele não teve um tratamento especial. Mas ele é um tratado de direitos humanos que o Brasil é signatário. Então, ele também não pode ser tratado como lei. Tratado de direitos humanos é muito importante, é um tema que está relacionado a direito e garantia fundamental. Então, ele tem que ficar acima da lei e abaixo da Constituição. E exatamente o Pacto de São José da Costa Rica, ele proibiu, ele fala que não é possível, né? A gente não tem lá a previsão, a possibilidade da prisão do depositário infiel, só de quem não paga pensão alimentícia, do devedor de pensão alimentícia. Então, entende-se que a norma relacionada ao depositário infiel não é mais aplicável. Mas ela não foi retirada da Constituição. Então, vocês abriram lá o artigo 5º, ainda fala da prisão do depositário infiel. Mas, diante do status supralegal do Pacto de São José da Costa Rica, atualmente a gente só tem como prisão civil a prisão de quem não paga pensão alimentícia. A gente tem ainda prisão militar. A gente tem aí a estipulação, né? A gente tem toda a normativa no Código de Processo Penal Militar. E a gente tem aí a prisão administrativa, que muitos dizem que é inconstitucional, que a gente não tem mais, já que a gente sempre vai precisar de uma decisão, tá? Para poder prender alguém, uma decisão motivada da autoridade competente, exceto nos casos de prisão em flagrante delito. A gente tem aí a possibilidade de prisão em flagrante delito que pode ser feito por qualquer um do povo.
A prisão em flagrante delito, ela pode ser considerada aí uma prisão cautelar, né? Porque a gente ainda não tem aquela pessoa condenada. Então, o artigo 5º da Constituição, ela fala que ninguém vai ser preso se não em flagrante delito ou por decisão, por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente. Em flagrante, tem que ter uma das situações flagranciais que estão previstas no artigo 302, 303 do Código de Processo Penal. Mas, tirando isso, se não tem situação flagrancial, tem que ter mandado, tem que ter ordem da autoridade competente. Isso daqui é um resuminho que eu fiz para vocês. Por quê? Eu quero que vocês vejam o seguinte. Teve a notícia de um crime. Notícia, crimes, né? Então, essa notícia do crime pode ser, estava vendo acontecendo, que aí a gente tem uma situação flagrancial, pode ser uma pessoa que foi na delegacia e falou, pode ser você que viu, passou e teve a notícia de um crime. Então, a gente tem diversas formas de notícia crimes. Mas essa notícia do crime que vai ensejar o início de uma investigação. Então, a gente vai começar uma investigação criminal depois que teve a notícia de um crime. Durante essa investigação, o presidente da investigação, aqui eu vou falar de inquérito, então a gente vai falar aí, principalmente quem vai fazer PF, né? Um delegado da Polícia Federal, quem vai fazer Polícia Civil, a gente tem um delegado de polícia. PRF apresenta ocorrência tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Federal, vai depender aí da situação, eu já peguei a ocorrência da PRF. E aí, durante a investigação, vai ser feito o trâmite de forma discricionária pelo delegado. O delegado que vai traçar os rumos daquela investigação. Acabou a investigação, ele faz um relatório final. Então, é apresentado um relatório e esse relatório vai ser remetido pelo titular da ação penal, que vai oferecer denúncia ou queixa se tiver justa causa, materialidade, indício de autoria. E a gente vai começar a fase processual, a fase de ação penal. Essa fase de ação penal é onde que a gente vai ter, em regra, a audiência de instrução e julgamento, a produção probatória, e que no final vai ter um julgamento, uma sentença. Se tem sentença penal condenatória e teve o trânsito em julgado, a gente vai ter o início da execução da pena. Se a sentença for absolutória, ele foi absolvido, declarado inocente, a gente vai ter o fim aqui nessa fase com o fim da fase processual. Eu preciso que vocês saibam o seguinte, a partir do início da execução, a gente tem o que a gente chama de prisão-pena, né? Prisão-pena. Antes é tudo prisão cautelar, tá? Então, tudo antes é prisão cautelar. A gente tem duas prisões cautelares por excelência. A terceira é o flagrante, tá? A terceira é o flagrante, mas tem duas por excelência. Por quê? Quando você fala em cautela, acautelar, a gente quer resguardar algo. A gente quer proteger algo. Então, o que a gente quer quando a gente fala em prisão cautelar? A gente quer garantir a instrução, a gente quer garantir a nossa investigação ou a nossa fase processual. Claro que tem os fundamentos da prisão e a gente vai ver na aula agora quais são os fundamentos, porque é diferente prisão temporária e prisão preventiva, tá? Totalmente diferentes. Próximo. Então vamos falar de prisão temporária. Prisão temporária é a privação cautelar, antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, decretada pela autoridade judicial. Então, a gente precisa de mandado, gente. Única pessoa que pode decretar prisão temporária é o juiz, tá? Então, o juiz que vai expedir o mandado, que vai dar a decisão decretando a prisão temporária. E quando a gente fala em prisão temporária, o próprio nome já diz, né? Ela tem um tempo determinado. E o fim, o objetivo de uma prisão temporária é a eficácia da investigação criminal. A necessidade dela está relacionada a investigar. Eu preciso do indivíduo preso por necessidade da investigação. Então, isso é para vocês levarem para a prova, para vocês não confundirem, tá?
Quando você pensa assim, eu vou falar de um jeito bem popular, mas eu tenho certeza que isso vai te ajudar a não errar mais questão na prova. Quando você fala, eu preciso de uma pessoa presa por causa da investigação, a gente está falando de prisão temporária. Quando você fala, eu quero que uma pessoa responda ao processo preso, você está falando de prisão preventiva. Isso bem popular, tá? A gente vai ver os requisitos de cada uma aí, a gente vai ver a diferença. Mas por quê? Quando a gente fala em temporária, ela está relacionada à investigação. É diferente de uma prisão para averiguação. Não é que eu tô prendendo ele para... Vamos ver se ele tem alguma coisa relacionada ao crime. Não é isso. A gente já tem materialidade, então a gente já sabe, a gente tem um mínimo ali de elemento de que o crime aconteceu e a gente tem indícios de autoria. A gente tem alguma coisa mostrando que aquela pessoa é suspeita. Então você vai ter que mostrar isso para o juiz. Ó, juiz, tá isso daqui apontando para o João. Então eu preciso prender ele para fazer um reconhecimento pessoal, para fazer uma careação. São diversas as diligências que podem ser necessárias durante uma investigação. E aí a gente vai ver aqui, mas a prisão ela tem que ser necessária. Então, se eu preciso da figura daquele indivíduo preso para garantir a eficácia da minha investigação, eu vou fundamentar o meu pedido de temporária, tá? Essa prisão temporária, ela não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Sempre tem que ser provocada, porque a gente não tem um juiz com interesse em investigação. O juiz, vamos lembrar que o nosso sistema penal ele é acusatório. Inclusive, o pacote anticrime incluiu isso no nosso ordenamento jurídico, lá no CPP, no artigo 3A. Então, ele é um sistema acusatório. Sistema acusatório, funções bem definidas. Um órgão que acusa, um órgão que defende, e o juiz lá em cima, ó, olhando tudo para decidir, para julgar de forma imparcial. Então, a gente não tem um juiz que quer produzir prova, a gente não tem um juiz que quer ferrar ninguém. O juiz ele não pode ter interesse no processo, na demanda. O juiz ele está ali somente para julgar de forma imparcial. Ele vai analisar o que foi produzido. Lá de cima, ó, tô olhando lá de cima. E a gente não tem um juiz instrutor. A gente não tem um juiz que quer investigar. A gente não tem um juiz com interesse na investigação. Então, o juiz não pode agir de ofício e decretar a prisão de ninguém de ofício, tá? Ele tem que ser provocado. E nesse caso, quando a gente está falando de prisão para investigação, a gente só tem 2 pessoas legitimadas a provocar. A gente vai ver aí no próximo slide, mas essas 2 pessoas que estão legitimadas é o delegado de polícia, a autoridade policial, ou o Ministério Público. Então, tem que ter a provocação. O delegado, ele representa pela prisão temporária e o Ministério Público, ele requer a prisão temporária. Vou fazer uma observação aqui, antes de passar para o próximo slide, mas a gente teve aí com o pacote anticrime a inclusão do artigo 3A e seguintes, né? E o artigo 3B fala do juiz das garantias. A figura do juiz das garantias vocês devem ter visto na TV, saiu no Jornal Nacional, fantástico. Um monte de lugar falando sobre o juiz das garantias. O juiz das garantias é uma figura que está com eficácia suspensa. Esse artigo 3B e seguintes, ele não está valendo ainda. Ele está lá. Se você abrir, ele está lá e você tem que saber para a prova. Mas ele não está valendo. Porque o Fux, o ministro Fux, ele deu uma liminar aí em 3 ações diretas de inconstitucionalidade, falando que até que julgue em plenário os vários dispositivos, tá, do pacote anticrime que foi impugnado, eles vão ficar suspensos. Então, por enquanto, a gente não tem o juiz das garantias, mas futuramente, quem que é o juiz das garantias? É o juiz que vai atuar na fase de investigação. Exatamente para quê? Para o juiz que for julgar lá na frente, ele não ficar acompanhando, ele não ficar ali vendo toda a investigação e ele já vir com um preconceito, ele já vir com uma opinião formada da investigação. Porque senão ele fica, entre aspas, né, contaminado pela investigação e ele não analisa o que está no processo. O que eles criaram foi exatamente uma figura de um juiz que vai atuar na fase de processo para ele ver o que está ali de provas e conseguir julgar, e um juiz que vai atuar na fase de investigação. Esse juiz que atua na fase de investigação, ele chama juiz das garantias porque ele vai fiscalizar.
Ele vai garantir direitos e garantias fundamentais do indivíduo. Ele só vai ser acionado quando tiver que mitigar direito ou garantia fundamental. Ele não fica produzindo prova, ele não fica analisando, ele não vai fazer nada disso. Ele só vai fazer o quê? Decidir por mitigação, restrição de direito ou garantia fundamental. Então, futuramente, quem que vai, quando eu pedir uma prisão temporária na minha investigação, quem que vai decidir se vai dar ou não a prisão temporária? O juiz das garantias. Essa prisão, como eu falei com vocês no inicinho aí da aula, é uma prisão temporária, então ela tem um tempo. Ela tem um período estabelecido em lei. A prisão temporária, ela não está prevista no CPP, igual a prisão preventiva, a prisão em flagrante. Ela está prevista em uma lei separada. Ela está prevista na Lei 7.960. Acho que nem anotei aí, né? Mas a gente tem uma lei especial que traz a normativa da prisão temporária. A prisão temporária, ela em regra, pela Lei 7.960, vai ter um prazo de 5 dias. Esse prazo ele pode ser prorrogado uma vez se o delegado ou o Ministério Público justificar. Então ele tem que mostrar a necessidade, a comprovada necessidade de ficar mais tempo preso. Mostrou, é possível prorrogar por mais 5 dias, tá? Então, a regra é que a prisão temporária ela dura 5 dias e esse prazo pode ser prorrogado por mais 5 dias. No caso de crimes hediondos, é possível um prazo maior. Por quê? O crime hediondo é um crime que traz repugnância, é um crime em regra mais grave e é um crime mais complexo de investigar. Então, o prazo para crime hediondo também tem que ser tratado com um rigor maior. Nesse caso, o prazo da temporária, pela lei de crimes hediondos, não é na lei de prisão temporária que está falando isso. É lá na lei de crimes hediondos, a lei 8.072, lá fala que o prazo vai ser de 30 dias de prisão temporária. Esse prazo, se também demonstrar a necessidade, a comprovada necessidade, esse prazo também pode ser prorrogado uma vez por mais 30 dias, por igual período. Então, no caso de crime hediondo, pode durar 60 dias. E no caso de crime previsto na lei de prisão temporária que não seja hediondo, pode durar no máximo 10 dias a prisão temporária, tá? O delegado de polícia ou o MP vão provocar o juiz. O juiz tem 24 horas para analisar esse pedido de prisão temporária e trazer a sua decisão. O MP sempre vai ser ouvido, porque o MP aqui está atuando como fiscal. Então, o MP sempre vai ser ouvido. Se não é ele que pede, se não é ele que requer a prisão, se for o delegado, o MP vai ser ouvido, né? Ele vai trazer um parecer sobre o que ele acha daquele pedido de prisão e o juiz que vai decidir. A lei, então, se vocês abrirem o artigo 1º da lei 7.690, né? Só deixa eu confirmar aqui para eu não confundir. Desculpa, 7.960, deu aquele branquinho agora. Então, vamos lá. Artigo 1º da Lei 7.960. Lá vai falar quando que é possível a prisão temporária. A prisão temporária, no inciso 1, fala que é possível quando for imprescindível para as investigações. Então, tem que ter a necessidade de você ter ele preso para investigação criminal, tá, gente? É relacionada a crime, para inquérito policial. Lá fala inquérito policial, mas é claro que também é possível em outras espécies de investigação criminal. Não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. É o que está no inciso 2. Então, se a pessoa ela não tem residência fixa, eu já vou trazer aqui até um ponto de vista para vocês, porque eu acho que se confunde um pouco com o inciso 1. Se a pessoa ela é moradora de rua, não é só o fato de ser moradora de rua não, tá? Que vai justificar.
Mas imagina que a pessoa não tem residência fixa, é moradora de rua, é nômade, eu não consigo achar aquela pessoa. Eu posso justificar meu pedido aqui porque eu estou investigando algo grave, é algo que eu vou ter que fazer um reconhecimento pessoal, é algo que eu já sei que daqui a pouco eu vou ter que fazer uma careação, que eu vou tentar fazer uma reprodução simulada dos fatos, que eu vou tentar fazer um reconhecimento de voz, que eu vou precisar fazer uma identificação criminal. Nesse caso, vocês concordam que eu preciso daquele indivíduo presente fisicamente? Eu posso intimar ele? Posso. Mas se ele não tem residência fixa, onde que eu vou chamar ele, notificar para ele vir na delegacia? Eu não vou achar ele nunca mais. Por esse motivo, se for concreta a necessidade da prisão, porque eu não posso achar ele, eu posso pedir a prisão temporária, tá? E no caso de pessoa que não fornece elemento necessário ao esclarecimento da sua identidade, eu também posso pedir a prisão temporária, mas assim que eu identifiquei, consegui os elementos, já sei quem que é a pessoa, vai finalizar os motivos da minha temporária. E aí, no inciso 3, a gente tem um rol de crimes. Esse rol é um rol taxativo de crimes. Ele traz uns crimes relevantes, crimes graves. Então, somente nesse rol de crimes que eu vou poder pedir a temporária. Muito se discutia se esses 3 requisitos do artigo 1º da Lei 7.960, se eles eram cumulativos, tinha que estar presente os 3, ou se eles eram alternativos. Além desse rol previsto no inciso 3, a gente tem uma ampliação. Então, para eu poder pedir a temporária, eu só posso pedir a temporária quando? Ou nesses crimes que estão aí no rol, ou então no caso de crime hediondo ou equiparado a hediondo, que é o famoso TTT, né? Então, tem que ser um desses crimes. O que a doutrina falava? Qual que era o entendimento? O entendimento era o seguinte, né? A doutrina majoritária. Você precisa sempre ter um dos crimes do inciso 3, ou crime hediondo ou equiparado. Então, você tem só os crimes que admitem a temporária que você vai poder pedir a temporária. Então, o inciso 3 sempre tem que estar presente. Quanto ao inciso 1 e ao inciso 2, você tem que ter um deles presente, ou o inciso 1 ou o inciso 2. Então, você precisa acumular um desses 2 com o rol de crimes. Isso era o que a doutrina majoritária e o entendimento jurisprudencial trazia. Hoje a gente teve uma decisão do STF em 2022 que mudou um pouquinho, nem é que mudou, vou falar sinceramente, no meu ponto de vista, eu que faço todo dia pedido de prisão temporária, para mim não mudou nada. Mas eles acrescentaram alguns pontos relevantes a serem analisados quando a gente faz um pedido de temporária. E lá fala exatamente que tem que ter necessidade, né, mostrar que é imprescindível para as investigações ou não houver residência fixa. Então, inciso 1 ou inciso 2. Sempre tem que estar o rol taxativo de crimes. Então, sempre tem que ter o inciso 3. E ele ainda traz mais 2 requisitos que a gente já vai ver nos próximos slides. Isso daí eu já falei, só passando o slide para vocês. E tá aí a nossa decisão do STF. Então, o STF julgou em fevereiro de 2022 2 ações diretas de inconstitucionalidade. E a ação direta de constitucionalidade, ela falava o seguinte, olha, a lei de prisão temporária, ela tem que passar por uma filtragem constitucional. A gente tem que fazer uma interpretação conforme a Constituição, falando quando que pode e quando que não pode decretar prisão temporária. Então, vamos fazer uma interpretação, de acordo com a Constituição, desse artigo 1º da Lei 7.960? E o STF falou, beleza, vamos fazer uma interpretação e vamos ver, então, quais são os requisitos da temporária. É preciso, então, vamos lá, ó. Primeiro, que seja imprescindível para as investigações.
Essa prisão temporária, ela só pode ser decretada na fase de investigação. Não esqueçam disso. Não pode na fase processual. Então, recebeu a denúncia ou a queixa, começou a fase processual, né? Porque na hora que o juiz recebe, ele vai citar o réu para vir para o processo. Na hora que começou o processo, o que tem que fazer? Não pode ter temporária. Só é possível a prisão preventiva. Não esqueçam, preventiva. Se falou de ação penal, fase processual preventiva, tá? Agora, quando a gente tá falando de investigação, tem que mostrar a necessidade da medida. Então, ela tem que ser imprescindível para a investigação. E não pode ser só no achômetro. Você tem que mostrar elementos concretos, mostrando que é preciso que aquele indivíduo fique preso temporariamente por 5 dias ou 30 dias. Não é possível, vedada, a prisão para averiguação. Isso é tido como abuso de autoridade. Eu não posso pegar ninguém, levar para a delegacia e deixar preso lá 3 dias. Vamos ver se aparece vítima, vamos ver se a gente acha algum elemento. Não, gente. Quando eu peço a minha temporária, eu já tenho que mostrar para o juiz materialidade, indícios de autoria, tá? Que é uma justa causa. E eu tenho que mostrar para ele o porquê que eu quero essa pessoa presa. Por que eu preciso dela 5 dias ou 30 dias preso? O que eu vou fazer com ele? Não pode ser só para vamos prender para averiguar, para ver se aparece alguma informação. Não pode ser assim não, tá? E aí ele fala expressamente nessa decisão em violação ao direito à não autoincriminação. Por que fala isso? A gente teve uma decisão, também ficou muito famosa, tá caindo nos concursos, tudo, que fala que o investigado, o indiciado, ele não pode ser conduzido coercitivamente para fim de interrogatório. Então, se ele tem direito ao silêncio, ele não é obrigado a falar, ele não pode ser levado para a delegacia coercitivamente para o interrogatório. E a mesma coisa, se o seu objetivo é só fazer o interrogatório, você não pode pedir a prisão temporária. Ele não pode ser preso para passar pelo interrogatório, porque ele tem direito de não falar nada. Ele tem direito de não comparecer. Ele tem direito à não autoincriminação, tá? Então, você tem que mostrar o porquê. Por que eu preciso da pessoa física ali para minha investigação. Outra coisa, como eu já falei, né? Tem que ter a justa causa. Então, tem que ter razão de autoria ou participação daquela pessoa em um dos crimes previstos na lei de prisão temporária, naquele rol taxativo. O rol taxativo é ampliado pela lei de crimes hediondos ou equiparados a hediondos. Tem que justificar em fatos novos ou contemporâneos. Então, você tem que mostrar para o juiz o porquê que você precisa daquele momento da prisão. Você não pode chegar e falar assim, olha, juizão, eu descobri que quem matou a Elisa Samúdio há 8 anos atrás, há 10 anos atrás, foi o Joãozinho. A gente tem elemento contra ele, tá? Mas eu quero pedir a temporária dele. Eu quero pedir a temporária dele agora, porque eu descobri que foi o Joãozinho que matou há 5 anos atrás. Mas, melhor, eu vou dar esse exemplo que vai ficar legal. Ó, descobri que quem matou a Elisa Samúdio, não sei, né? Vamos colocar aqui. Na verdade, foi o contrário, né, gente? A Elisa Samúdio que fez o crime. Mas vamos lá, a Elisa Samúdio morreu. Quem matou ela, há 10 anos atrás, a gente está investigando. Há 5 anos atrás, eu descobri que foi o Joãozinho, tá? Então, foi o Joãozinho. E aí, a gente continua, a gente tem elementos contra o Joãozinho desde 2018. Desde 2018. E aí, eu tô ali, tocando a minha investigação. Saiu um seriado da Netflix falando Casa Elisa Samúdio, né? Vamos colocar aí. Aí conta o caso e fala, desde 2018 já se sabe que tem alguns elementos contra Joãozinho. E Joãozinho até hoje não foi preso. Coitada da família da Elisa, que está sofrendo
há 10 anos sem resposta da justiça. E aí eu, que sou a delegada do inquérito, o que eu faço? Juizão, me dá uma temporária aí para eu prender o Joãozinho. Gente, não tem nenhum fato novo, não tem nenhum fato contemporâneo, nada que justifica a minha temporária. Se ele tá há 5 anos solto e eu não pedi, eu preciso de alguma coisa nova. Ah, agora surgiu uma testemunha que consegue fazer o reconhecimento dele. Eu posso pedir agora a prisão? Pode. Por quê? Fato novo ou contemporâneo que mostra a necessidade da medida. Ah, então eu descobri uma câmera de segurança que eu posso fazer uma comparação. Possível? Sim, gente. Podemos pedir para poder fazer a comparação. A gente achou uma digital e precisa fazer uma identificação criminal. É possível? Sim. Só que tem que surgir um fato novo ou contemporâneo. Espero que tenha dado para entender aí um pouquinho. Adequada à gravidade dos fatos, né? Tem que ser adequada à prisão. E não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Então, se por acaso você quiser pedir a temporária, porque você acha que a pessoa pode sair do país, tem uma cautelar que você pode pedir a retenção do passaporte? É suficiente? Então, não justifica a prisão temporária, tá? E esse daí é o resuminho que eu trouxe para vocês, então, sobre essa decisão do STF. Hoje, para a gente poder pedir uma prisão temporária, a gente precisa de mostrar o perigo no estado de liberdade daquele indivíduo. Então, tem que mostrar que é preciso a prisão para investigação, baseado em elementos concretos, ou então porque ele não tem residência fixa. Eu preciso mostrar o quê? A fumaça do cometimento do delito, tá? Fumus comissi delicti, que é exatamente a materialidade e os indícios de autoria ou participação em um dos crimes do rol taxativo do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, ou crime hediondo e equiparado a hediondo. E aí, esses três são os 3 requisitos que a gente pode chamar de novos, né? Vou colocar entre aspas, novos. Rol taxativo. Eu falei que o artigo 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária 7.960 traz um rol taxativo. Só nesses casos que a gente pode pedir. Professora, cai na prova o rol taxativo? Despenca. Muitas vezes eles colocam um crime que não está no rol. Normalmente, gente, são crimes bem cotidianos, para vocês saberem quanto que pode temporária e quando não pode temporária. A gente tem homicídio doloso, sequestro, cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e crimes previstos na lei de terrorismo. Esse rol é taxativo, mas ele é ampliado pelos crimes hediondos e equiparados a hediondos. Então, ampliou o rol. Também é possível no caso de homicídio praticado por grupo de extermínio, falsificação, corrupção, adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos, estupro de vulnerável, tortura, tráfico e terrorismo, que é o famoso TTT, né? Crimes equiparados a hediondos. E o pacote crime incluiu novos crimes na lei de crimes hediondos, tá? Aqui eu vou fazer uma observaçãozinha com relação a um crime que está gerando um pouquinho de polêmica, né? Eu não vou falar sobre a lei de crime hediondo, mas vamos lá. Posse ou porte ilegal de arma de uso proibido, não é uso restrito nem uso permitido, tá? Uso proibido. Comércio de arma de fogo, tráfico internacional de arma, acessório, munição e organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo. Prazo. O juiz tem que analisar o pedido, né, a representação pela prisão no prazo de 24 horas. E vai determinar qual que é o período da prisão. 5 dias prorrogáveis por mais 5. O juiz que vai determinar, tá, gente, o prazo da prisão. Pode ser que o juiz entenda que só dá para prender por 2 dias. Já aconteceu de eu pedir, em um caso de extorsão mediante sequestro, a prisão por 30 dias. E o juiz me deu 15 dias só de prisão temporária. Então, o prazo é de até 5 dias ou até 30 dias no caso de crimes hediondos ou equiparados. E esse prazo pode ser prorrogável uma vez por mais 5 dias ou mais 30 dias.
Para poder prorrogar, pedir a prorrogação, eu tenho que fundamentar o meu pedido. Então, eu tenho que falar, juiz, eu quero prorrogar esse prazo, porque tem mais 5 vítimas e eu preciso fazer mais reconhecimento. Ah, porque um outro autor que eu quero utilizar para poder fazer uma cariação, né? Eu quero fazer uma cariação, só pode vir na delegacia daqui a 2 dias. Ele já está notificado, ele apresentou, ele estava com uma cirurgia marcada e ele só consegue chegar daqui a 2 dias. Pode prorrogar meu prazo? Então a gente justifica. Não é possível renovação automática. Contagem do prazo. O prazo, quando a gente fala de prisão, sempre o prazo da contagem é de direito material. Então, inclui o dia que você prendeu. Se você, eu vou fazer uma operação, né? Quando a gente vai cumprir temporária, é muito comum a gente fazer operação. Eu vou fazer a operação sexta-feira, 9 horas da noite. Eu marquei com minha equipe sexta-feira, 9 horas da noite, porque eu quero prender o cara, eu sei que ele frequenta uma balada, tá? Só, vamos lá, eu sei que ele frequenta uma balada, um baile funk. E aí eu quero prender ele lá, porque eu sei que ele vai no baile funk. Tô lá com a minha equipe, 9 horas da noite, na porta do baile funk. Quando deu 10h30, ele chegou no baile funk. E aí eu fui lá e fiz a prisão. Minha prisão é de 5 dias, era um ladrão, roubo. Pedi, saiu 5 dias de prisão. Que dia que eu vou ter que soltar ele ou pedir a prorrogação, né? Vamos lá. Sexta conta como o primeiro dia. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, terça-feira, ou eu vou colocar ele em liberdade, ou eu tenho que ter outro mandado de prisão temporária, né? Eu tenho que ter a prorrogação da prisão temporária, ou a prisão tem que ter sido convertida em preventiva. Senão eu vou colocar ele na rua. Então, conta o prazo corrido e inclui o dia que você cumpriu. Mesmo que seja 11h30 da noite, 10 horas da noite, você não vai contar como 1 hora, né? Você vai contar como cumprimento naquela data. Mandado de prisão, ele vai ser em 2 vias. Uma via a gente cumpre, então ele assina, e a outra via eu dou para ele como nota de culpa, para ele saber por que ele está sendo preso. Ó, você está sendo preso por causa desse mandado. Ó. Então, uma cópia fica com o preso, tá? Necessariamente, o que tem que ter nesse mandado de prisão temporária? O prazo. Então, qual que é o prazo que ele vai ficar preso? 5 dias, 30 dias, 15 dias. Então, tem que ter o prazo de duração da prisão e o dia que ele deve ser libertado, tá? Quando acabou o prazo da prisão temporária, então eu tinha um prazo de 5 dias. Aí eu fui lá e pedi prorrogação. O juiz entendeu que não cabia a prorrogação. Acabou esses 5 dias. O que eu faço? Abre a porta, vai com Deus. Então, se você não tem um novo mandado, acabou o prazo, imediatamente tem que ser colocado em liberdade, tá? Imediatamente. Precisa de alvará de soltura? Acabou o prazo? Não precisa de alvará de soltura. Eu não tenho que pedir para o juiz para expedir alvará de soltura, nada disso. Acabou o prazo, abre a porta, casa, vai com Deus, tá? Claro que se não tiver outro mandado de prisão. Porque se você já tiver pedido a renovação da temporária, a prorrogação da temporária, você vai cumprir a prorrogação e ele vai ficar preso por mais 5 dias ou mais 30 dias. Ou então também pode ser o caso de converter para preventiva. Acabei minha investigação, pedi para o juiz, para quê? Para ele responder preso. Então eu quero a preventiva, pela garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para garantir a aplicação da lei penal. Então, aí eu tenho os elementos da preventiva, eu peço para o juiz a conversão, olha, eu tenho uma temporária, eu quero que converta em preventiva. Converteu, o juiz vai expedir um mandado de prisão preventiva, e aí, ao invés de eu colocar ele na rua, eu vou cumprir essa preventiva e ele vai ficar preso. Preso temporário sempre tem que ficar separado. Tá? Preso temporário fica separado, preso preventivo fica separado, mulher fica separada. Vocês têm que ter isso em mente. Professor, isso acontece efetivamente? Sim, gente, acontece efetivamente. Pode ser até que às vezes eles fiquem no mesmo estabelecimento prisional, mas você tem uma ala para preso temporário, uma ala para preso provisório. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplo aqui em São Paulo. Preso temporário em São Paulo, na capital, fica no 8º DP.
Na delegacia tem uma carceragem, onde que ficam os presos temporários da capital. E preso que está em preventiva vai para o centro de detenção provisório. Preso preventivo, centro de detenção provisório. Aonde que ele vai ficar lá enquanto durar a prisão preventiva. Acabou o processo, ele foi condenado, ele vai começar a execução da pena. Aí ele vai ser encaminhado para uma penitenciária, tá? Ele vai para uma penitenciária. E claro, né, se eventualmente revogarem a preventiva, a gente não tá falando de temporária, aí tem que ter alvará de soltura, tá? Temporária é tempo. Acabou o tempo, é colocado em liberdade ou tem que ter outro mandado. E como eu falei, ela é só na fase de investigação. Ela é uma prisão para o interesse, para garantir a eficácia da investigação. Então, depois que recebeu a denúncia ou a queixa pelo juiz, não pode mais ter prisão temporária. Vamos fazer umas questõezinhas. Eu sei que já estamos quase esgotando o nosso tempo aí, mas vamos resolver rapidinho umas questões para vocês verem o que cai na prova, tá? Em relação à prisão temporária, assinale a opção correta. O prazo da cautelar, em qualquer caso, é de 30 dias, prorrogável por igual período. Não é em qualquer caso, né? É só no caso de crimes hediondos. A regra é de 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Não depende de representação da autoridade policial, pode ser decretada de ofício pelo juiz. Eu falei que a gente não tem um juiz investigador, então não pode ser decretado de ofício, sempre tem que ter provocação dos dois legitimados, ou é o delegado de polícia, a autoridade policial, ou o Ministério Público. Pode ser decretada após o oferecimento da denúncia. Gente, não pode ser decretada após o oferecimento da denúncia. Se está oferecendo a denúncia ao Ministério Público, é porque ele quer começar a fase processual. Ele já tem justa causa. Então, acabou a investigação, acabou, tá? Só vai poder ter, depois disso, prisão preventiva. Pode ser decretada nos crimes contra o sistema financeiro, certinho. Tá lá no rol do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, que é a Lei de Prisão Temporária. Pode ser decretada nas infrações de menor potencial ofensivo. Gente, não tem infração de menor potencial ofensivo naquele rol, tá? Aquilo ali são crimes graves. Em relação à prisão temporária, assinale a opção correta. O mandado de prisão temporária conterá o período da sua duração e o dia que o preso deve ser solto. Certinho. Lembrar aí, então, que o pacote anticrime ainda colocou que tem que ter o dia que o preso tem que ser solto. Já temos nosso gabarito. É admitida a decretação da prisão temporária no caso de cometimento de qualquer crime cuja pena seja de reclusão. Não é qualquer crime, tem que estar no rol do artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, ou tem que ser crime hediondo ou equiparado a hediondo. O prazo de duração é fixo, 5 dias improrrogáveis. Existe um prazo de duração, mas esse prazo, ele pode ser, a regra, até 5 dias prorrogáveis, uma vez por igual período, ou, no caso de crime hediondo, 30 dias prorrogáveis também por igual período. É cabível a decretação da prisão temporária no curso do inquérito policial e da ação penal. Não pode na ação penal, só na fase de investigação. O juiz pode decretar a prisão temporária de ofício se ela for imprescindível para o andamento das investigações. O juiz não pode decretar prisão de ofício. Então, nosso gabarito aí, letra A. Certo ou errado? Admite-se o excesso de prazo na prisão temporária em situações extraordinárias, como, por exemplo, aquela que envolve crime complexo. Gente, acabou o prazo de prisão temporária, 5 dias, prorrogou por mais 5, acabou os 10 dias, abriu a porteira e vai embora se não tiver outro mandado de prisão. Não é possível excesso de prazo em nenhum caso, tá? Então tá errado. Assinale a alternativa correta. A admissibilidade da prisão temporária restringe-se à investigação policial de crime hediondo e de crimes equiparados a hediondos. Não restringe, tá, gente?
a crime hediondo ou equiparado. Hediondo, não. A gente tem um rol taxativo no artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960. E os crimes hediondos ou equiparados, ele amplia essa lista taxativa. O flagrante por perseguição configura-se válido desde que a prisão ocorra antes de completar 24 horas do cometimento do crime. Não vou falar aqui sobre prisão em flagrante, mas o flagrante que tem perseguição são diligências contínuas. Está previsto lá no artigo 302, inciso 3, tá? Quando o indivíduo é perseguido logo após o fato por qualquer pessoa, vítima, autoridade, policial, testemunho, qualquer pessoa. Essas diligências contínuas, ela não tem um prazo. Essa história de que o flagrante dura 24 horas é um mito, um mito. Se você está em diligência contínua, pode fazer o flagrante. Após o prazo de 5 dias da prisão temporária sem prorrogação ou novo mandado, o responsável pela custódia deve liberar imediatamente o preso. Certinho. Então, a gente já tem aqui gabarito, letra C. A prisão temporária do réu pode ser decretada pelo juiz durante a audiência de instrução em que a vítima declara estar sofrendo ameaça. Gente, o juiz, primeiro, audiência de instrução, a gente já está falando de fase processual, tá? Então, já não cabe temporária. Segundo, o juiz não pode de ofício decretar nada. Então, o juiz não pode, durante a audiência, só porque a vítima falou que está sendo ameaçada, decretar um tipo de prisão, tá? Ele não pode agir de ofício. Então, aqui a gente tem 2 erros. Letra E. A prisão preventiva é admitida nos crimes culposos e dolosos punidos com pena privativa de liberdade mínima superior a 4 anos. Tá errado. Por quê? A prisão preventiva é admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima, né? De 4 anos, superior a 4 anos. Está previsto lá no artigo 311 os requisitos, tá? 312, 313 do CPP. Então, tá errado. Assinale a opção correta em relação à prisão temporária. Admite-se a substituição da temporária por domiciliar quando se tratar de representada mulher que tenha filhos menores de 18 anos de idade, 12 anos de idade. Aqui, gente, a substituição é da preventiva pela domiciliar, tá? A temporária não. Não se admite a temporária no curso da ação penal, tá certinho, porque ela é uma prisão com fins de investigação, né? Por necessidade da investigação. Não pode durante a fase processual. É cabível a temporária para crimes culposos. Tá errado. Tem que estar no rol lá. Pode ser tentado ou consumado, mas tem que estar no rol dos crimes da Lei de Prisão Temporária, artigo 1º, inciso 3. O prazo de prisão temporária é de 5 dias e pode ser prorrogado sucessivas vezes, desde que não ultrapasse o limite de 30 dias. Errado. O prazo é de 5 dias, prorrogável uma vez por igual período, por mais 5. E crime hediondo é 30 dias mais 30 dias. Só isso. É vedada a decretação para crimes tentados. Não é vedada decretação de prisão temporária para crime tentado, não. Pode ser crime tentado ou consumado, desde que esteja naquele rol, ou seja, hediondo ou equiparado. O indivíduo está sendo investigado em 2 inquéritos policiais. Um pela prática de crime de sequestro e cárcere privado e outro pela prática de estelionato. Considerando os crimes, é correto afirmar que os 2 crimes não admitem prisão provisória. Tá errado, tá? Por quê? No caso aqui, ó, eles colocaram a pena para vocês, ó. Reclusão de 1 a 3 anos. Nesse caso, como a pena máxima é inferior a 4 anos, né, gente? A maia não é maior do que 4 anos, 5, 6. Aqui não pode preventiva. Mas sequestro e cárcere privado tá lá no artigo 1º, inciso 3 da Lei de Prisão Temporária. Então, pode temporária. Agora, vamos ver o outro crime, estelionato.
Pena de 1 a 5 anos. 5 anos, pena máxima superior a 4 anos. Cabe preventiva. Mas temporária não está no rol de... O estelionato não está no rol de prisão temporária, então não cabe temporária. Então, os dois crimes não admitem prisão provisória. Está errado. Porque, no caso de estelionato, pode. Os dois crimes admitem a decretação da preventiva. Está errado. Porque não cabe preventiva no primeiro crime. Os dois crimes admitem decretação da temporária. Está errado. Porque, no caso de estelionato, não admite temporária. O primeiro crime admite temporária, certo? O segundo crime admite só preventiva, certo? Nosso gabarito, letra D. O primeiro crime admite preventiva, tá errado? E o segundo crime admite apenas temporária, tá errado. Então, nosso gabarito é letra D. Havendo fundadas razões, amparadas em conteúdo probatório juridicamente adequado, que indique o acusado foi autor de um crime de estupro, é admissível a prisão temporária quando? Então, vamos ver. Estupro tá dentro lá do rol? Tá. O acusado não possui residência fixa e a prisão foi imprescindível para as investigações. Certinho. Tá? Então, já temos aí o nosso gabarito. A prisão for necessária para garantia da ordem pública e o crime for de elevada gravidade que indique periculosidade do acusado. Gente, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou garantir a instrução criminal são requisitos, são fundamentos da prisão preventiva. Então, lá no artigo 312 do CPP é preventiva e não temporária. Houver receio de perigo e existência concreta de fatos novos que justifiquem a aplicação da medida. Fiquem atentos aqui, ó. Receio de perigo. Perigo de quê, gente? Receio de perigo. Não tem receio, né? O que a gente tem que ter fatos concretos que justifiquem a prisão temporária. E sim, a gente tem que ter fatos novos, né? Ou contemporâneos. Mas está errado esse inicinho. Houver prova da existência de crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade. Se vocês abrirem lá artigo 311, 312 do CPP, vocês vão ver que quando fala em preventiva, fala do perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo. For comprovado o descumprimento de outra medida cautelar. Isso também é fundamento da prisão preventiva. Abre lá o artigo 313 do CPP. A audiência de custódia deve ser feita em todas as modalidades de prisão, o que alcança também a prisão temporária, tá certinho. A audiência de custódia passam todos os presos, temporário, provisório, preso em flagrante delito, todo mundo passa pela audiência de custódia. A prisão temporária pode ser decretada somente em determinados crimes, não abrangendo toda e qualquer infração penal. Para poder decretar a temporária, é preciso que esteja no rol da lei de prisão temporária. Artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960. Então, tem que estar nesse rol taxativo. Se não tiver nesse rol taxativo, para a gente poder ter prisão temporária, tem que ser crime hediondo, Lei 8.072, ou equiparado, TTT. Só esses crimes que admitem a prisão temporária. Então, aqui está certinho. Recebida a denúncia, não é mais cabível prisão temporária para Lúcio e Carlos. Recebeu a denúncia, começou o quê? A fase processual. Acabou a investigação, então não é mais admitida a temporária. Gabarito certo. Só é possível a prisão preventiva. É ilegal a prisão temporária de Carlos porque, apesar do crime de latrocínio admiti-la, não pode ser decretada de ofício pelo juiz. Realmente, gente, não pode ser decretada de ofício, né? Então, tá certinho aí a nossa resposta.
Dá uma lida no texto, né? Eu tô passando rápido porque nosso tempo já esgotou. Julgue o item a seguir. Desde que ajuizada a queixa-crime, o ofendido ou o querelante tem legitimidade para requerer à autoridade judiciária competente a decretação de prisão temporária do querelando. Aqui a gente tem vários erros. Primeiro, quem que são os únicos dois legitimados para pedirem, né, para requerer, para representar pela prisão temporária? Delegado de polícia ou Ministério Público. É só na fase de investigação. Então, se já tivesse sido ajuizada a queixa-crime ou a denúncia, a gente começou a fase processual. Então, não pode mais temporária, só pode preventiva. Então, tá errada essa alternativa. Eles não têm legitimidade para querer temporária e aqui a gente já tem o início da ação penal. De acordo com a legislação, caberá temporária para os seguintes crimes, né? Vamos lá, quais são os crimes? Tem a possibilidade de estupro? Sim. Lesão corporal? Não está lá no rol. Aborto? Não está no rol. Homicídio doloso? Sim. Estupro? Sim. Sequestro e cárcere privado? Sim. A gente já tem um gabarito. Quadrilha ou bando? Está lá. Lesão corporal? Não está lá. Induzimento ou instigação ao suicídio? Também não está lá. Furto? Não está lá. Invasão de domicílio? Não está lá. Estupro? Tá. Epidemia com resultado morte? Tá. Aborto? Não. Então, nosso gabarito, letra B. Considere no curso de uma investigação que a autoridade policial tenha representado pela prisão temporária do indiciado. Nessa situação, a prisão requerida apenas pode ser decretada para se inquirir o indiciado, devendo a autoridade policial, após esse ato, representar pela sua soltura. A decisão do STF fala exatamente o contrário, né? Ele não pode ser preso para interrogatório, igual ele não pode ser conduzido coercitivamente, unicamente para fins de interrogatório. Então, a prisão temporária, ela vai ser requerida e decretada quando tiver necessidade da investigação. Eu preciso da figura física daquela pessoa, por isso que ela tem que estar presa. Então, não é só para inquirir o indiciado. Mesmo que a autoridade policial não tivesse requerido a prisão temporária, o juiz pode decretar de ofício. Não, né, gente? De ofício, não. Caso trate de crime hediondo, o prazo máximo da prisão será de 90 dias. Está errado. O prazo da prisão de crimes hediondos é de 30 dias e esse prazo pode ser prorrogado por mais 30. Letra D. A prisão não pode ser decretada após a fase inquisitória de persecução penal. A fase inquisitória de persecução penal é a fase de investigação. Então, tá certo, ela não pode ser decretada depois que começou a ação. Acabou a investigação, ela não pode mais ser decretada. Nosso gabarito. A prisão temporária. Decretada a prisão temporária, o inquérito tem que ser concluído no prazo máximo de 10 dias. Nem sempre, né? Se a gente tem aqui uma prisão de crime hediondo, pode ser 30 dias. E se também a gente tem aqui a prisão e acabou o prazo da prisão de 5 dias, ele colocou em liberdade, também modifica o prazo. Então, tá errado. A prisão temporária pode ser decretada pelo juiz de ofício pelo prazo de 5 dias, prorrogável excepcionalmente por um período em caso de extrema e comprovada necessidade para as investigações. Não pode ser decretada de ofício. O resto está certinho. Então, aqui está errado. Vou fazer a última questão, a gente já vai finalizando por aqui. A decretação de prisão temporária é cabível quando houver fundadas razões de autoria e participação em qualquer crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, ou quando for imprescindível as investigações. Crime doloso punível com pena privativa de liberdade superior a 4 anos é requisito da preventiva. Para temporária, a gente tem um rol taxativo de crimes, artigo 1º, inciso 3 da Lei 7.960, que é ampliado pela Lei de Crimes Hediondos e os crimes equiparados. Então, aqui está errado. Eu deixei mais algumas questões aí para vocês resolverem. Resolvam com muito carinho, atenção. Se alguém tiver dúvida, vou deixar aqui, ó. Vou voltar, vou deixar para vocês anotado aqui a minha rede social.
tá? @Lu Peixoto PS. Eu fico à disposição de vocês, me mandem dúvida, conversem, vamos falar sobre carreira, acompanhem as aulas aqui também pela plataforma, pelo YouTube, as lives que a gente faz, os professores estão super empolgados com esse projeto novo, todo mundo muito animado para poder ajudar os alunos a conseguir a aprovação. E o fato, eu posso falar por mim, mas o fato de todos os professores já terem utilizado a plataforma e ela ter sido essencial, o que concurso, gente, foi essencial na minha aprovação. Isso traz um brilho para o nosso projeto. Isso traz um olhar diferente. Parece que agora eu integro algo que me ajudou na minha aprovação. Então a gente vai estar aqui agora para ajudar na sua aprovação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu fico à disposição. Tem o link aí na descrição, tem aí no chat também, para vocês conseguirem o material. E se tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição de vocês. Bons estudos, um bom final de semana e a gente se vê aí pelas aulas no QC. Até mais!